Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar agora a nossa live com a participação da Manuela, é a nossa amiga, companheira de luta, ela que é a presidente da Associação de Pessoas com Linfedema lá de Portugal, a Ande Linfa. A gente está na estrada há muito tempo, desde que eu comecei o Viva com Linfedema. A Manuela, daquela época que ela também tinha um blog dela, que era o L de Linfa, lá nos primórdios da internet, junto com as primeiras meninas que começaram a falar sobre linfedema do ponto de vista do paciente, muitos anos atrás, né? Uns 15 anos atrás ou mais. Ela entrou aqui, agora eu vou puxar ela para cá. Envio uma solicitação para participar. Vamos lá. Só tem 2 servidores. Vamos lá, gente. Manda aí o aviãozinho para os seus conhecidos. Vai Olá. mandando. Olá, Manuela. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Eu não Como tô está? conseguindo te ver, infelizmente. Eu tô vendo só o meu rosto. Você consegue me ver? A metade da Consigo? tela, assim? Consigo. Eu consigo. Ih, caramba, eu não consigo te ver. Mas como é que tá aí para vocês que estão assistindo? Vocês conseguem ver a Manuela e a mim ou só a Fernanda? Deixa eu ver aqui como é que eles estão enxergando. Tá bom. Eu Porque estou se a eles estiverem ver-nos as notas. enxergando, e se eles estiverem Eu estou-nos a ver as enxergando as duas, eu vou deixar. Vocês Ok. conseguem me ver e conseguem ver a Manuela? Sim? Eu- Ah, então tá. Então vamos continuar assim, então. Ok. Eu mandei-te agora como é que nós nos estamos a ver, para que estejas tudo bem. Queria poder te ver pra gente É manter a verdade. conversa. Mas tudo bem, não tem problema, a gente continua assim mesmo. Vamos lá. Boa noite, Manuela. Olá, boa É, noite. é um prazer tê-la aqui conosco. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Acho que eles estão doidos para te conhecer, Ah, é? Ok. com certeza. Eu vou ter que falar devagar porque eu sei que para vocês é difícil perceber o português. Portanto, o que eu penso é que se eu começar a falar muito depressa, digam-me para eu falar mais devagar, tá bom? Não tenham problema que eu vou fazer isso, ok? Sem problema. Obrigada, Portanto, obrigada. nada. O meu nome é Manuela, eu vivo em Portugal, também tenho linfedema primário e sou a presidente da Associação Nacional de Doentes Linfáticos em Portugal. Para além disso, eu também trabalho voluntariamente em algumas organizações, nomeadamente na European Reference Network, que é uma network, portanto uma rede designada pela União Europeia. Há outras coisas com certeza que eu poderia partilhar, mas na nossa conversa vai de certeza sair. Primeira pergunta, estão a perceber o que eu estou a dizer? Espero Eu que sim. entendo tudo, vamos ver se eles Ok, entendem. O pessoal está ok, entendendo? Porque tem gente do Brasil todo, e dependendo da região, entende ok, um pouco mais ou um pouco menos. A ok, gente do Rio de Janeiro costuma entender mais o sotaque. ok. Quem não é, às vezes, Então foste. tem um pouco de dificuldade. Mas parece que estão todos Ah, entendendo bem. ótimo. Muito Ah, obrigada, Danina. mas Muito essa aí que está obrigada. falando que está Oh, entendendo não conta, é minha mãe. e a Vanessa, mas a Vanessa conta, não é? E a Dificuldade. Liana também. A Eliana está Eliana também diz que sim. entendendo, todo mundo está entendendo, então podemos Ok, continuar. obrigada. Pronto, Fernanda, avança, por favor. Sim, sim. Então, Manuela, a ideia da nossa live, né, é fazer parte faz parte da nossa programação de conscientização sobre o linfedema, né, do mês de março, que todo mundo está fazendo. Eu vejo que as pessoas todas do mundo inteiro, né, estão participando, associações ou até mesmo as influencers, blogueiras, todas estão fazendo muita divulgação sobre o linfedema nas redes, né? Isso tá sendo muito bonito. Isso, estou Sim, achando bem legal. Muitas informações estão vindo, muita gente falando do dia a dia com linfedema, como elas experienciam isso, né? E eu percebo que a experiência de ter linfedema aqui no Brasil não é tão diferente do resto do mundo, né? Acho que os problemas que nós enfrentamos aqui,
pelo que eu acompanho das outras pessoas do mundo todo, parece ser muito semelhante aos problemas e às dificuldades que as pessoas têm nos outros países. Eu acho que esse deve ser uma das coisas que mais interessam a gente aqui do Brasil, é saber essa visão das pessoas de outros países, como é ter linfedema em outro país, porque acho que às vezes as pessoas fantasiam muito, né? Ai, porque lá no exterior tudo é melhor, lá no exterior é assim, é assado. Então, assim, a gente não tem ideia de como é, mas Uhum. eu consigo perceber que mesmo com acesso a alguns produtos e tudo, eu vejo que muita gente ainda reclama de valores, de preços de meias planas, dificuldade às vezes. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu sei que lá eles têm, quem tem plano de saúde lá, que eles chamam de seguro-saúde, alguns fornecem as meias, outros não, as pessoas também têm que judicializar lá. Então, assim, queria saber como que é ter linfedema em Portugal? Como é ter essa experiência de ter linfedema em Portugal? Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer, porque com esta entrada eu nem sequer agradeci o convite, que devo dizer me deixa muito, muito, muito orgulhosa, porque eu tenho estado a ver o vosso percurso no Brasil e realmente é de aplaudir muito. Vocês estão a fazer um trabalho Muito excelente. obrigada. E nada, nada, é mesmo sincero. E também te queria dizer, também é um prazer estar a falar contigo, dado que nós já nos conhecemos virtualmente há bastante Sim, tempo. sim. Tirando isso, como é que é ter linfedema em Portugal? De certeza que é como ter linfedema em qualquer parte do mundo. As dificuldades são iguais, algumas um pouco melhor do que outras em alguns países, porque as respostas que existem são bastante melhores do que no meu país, mas a dificuldade é igual para todos nós. Todos nós tivemos muita dificuldade em saber, e quando eu digo todos nós, já não estou a cingir-me só a Portugal, porque graças a Deus eu consegui ter bastante contacto e tenho bastante contacto com outras associações, e eu vejo que isto há uma área comum, é a dificuldade que nós temos no diagnóstico, e depois do diagnóstico, quais são os caminhos que temos para seguir. Não é algo nada fácil. Talvez seja mais fácil do que foi há uns anos atrás, mas ainda há um largo e longo caminho a percorrer, e é por isso é que é importante nós estarmos todos aqui unidos numa só voz para tentar modificar algumas coisas. Embora cada país tenha uma legislação diferente, como nós já temos conversado, portanto, em relação a outros. Mas é muito importante esta união e, portanto, quando estás a dizer que vistes e estás a ver alguma união nas pessoas. Por exemplo, nós aqui na Europa, as associações de doentes estão sempre unidas, já há um ano a esta parte, para em conjunto nos manifestarmos a dizer que falta isto, falta aquilo, falta aquilo, ou seja, falta tudo, ainda falta tudo, é bem dizer. Há um começo de caminho, mas ainda falta muita coisa. Também estou a exagerar, mas falta imensa coisa. Entendo. E cada país tem uma necessidade diferente, mas há sempre falaste aí nas questões das meias e da contenção elástica. A contenção elástica é um dos problemas que nós temos, e inclusivamente a nível da Europa as associações uniram-se e fizeram um pequeno inquérito, e o que se concluiu foi, para já, o preço das meias, não é? Que toda a gente diz que é caríssimo. Alguns países têm a possibilidade de ter algum retorno financeiro, mas nem todos os doentes têm essa possibilidade. Depende do país onde vivem e depende da região do país onde vivem. Portanto, há esta situação. Depois, a segunda coisa é, ok, tiraste umas meias à medida, mas depois as meias vêm e elas são realmente à medida da tua perna, ou aquilo desce, ou encolhe, ou faz garrote. E normalmente as pessoas, Caramba, normalmente não é, sabia é, disso. é muito complicado, e a qualidade da oferta depois da medição da meia nem sempre é melhor. E há países, inclusivamente, que têm a dificuldade na prescrição médica. Pronto. Cada país tem a sua dificuldade, mas este foi o apanhado que as associações da Europa fizeram o ano passado, na altura do linfedema, do Linfedema Day. O ano passado, não, já foi há 2 anos, e isto mantém-se. E realmente as coisas não são fáceis de ver e não são fáceis de seguir, mas pronto.
É um caminho que temos que continuar a lutar. Entendi. Então é aquilo mesmo que eu estava falando antes, né? O valor ainda é muito caro, né? Mesmo para os países que têm fábricas de meias, de malhas, né? De... Eu acredito que vocês têm usado mais a malha plana do que Sim, a circular. linfedema linfedema para nós é igual a malha plana, ok? Estamos a Entendi, para falar de mim meias. também. Para mim também. Mas eu percebo que o Brasil não tem essa consciência ainda. Estamos Está a falar muito dos membros longe. inferiores. Estamos a falar dos membros inferiores, como é Membros evidente. superiores, é. Eu Pronto. vejo assim também uma coisa que é interessante, porque eu acompanho muito, né, as pessoas do exterior, né, os produtos de ponta, porque eu fico aqui sonhando, querendo, né, claro, quem não quer. Quem não quer. E eu percebo esse movimento, né, que passou para malha plana, na Europa principalmente, e é natural, assim, quando se fala de linfedema, já se fala de meias, né, as meias, as malhas, já se fala na malha plana. Aqui no Brasil ainda, ainda é muito desconhecido isso. A E gente é está aqui importante. com a associação levando esse conhecimento junto com o nosso conselho técnico, né, de profissionais extremamente qualificados que estão nos ajudando, né, as fisioterapeutas todas que lidam dia a dia com do linfedema, né, e as marcas que a gente conseguiu um bom relacionamento com elas também para ajudar nessa divulgação, nessa educação, né? Uhum. E aí a gente está fazendo periodicamente alguns cursos online e sempre falando, né, quando a gente tem a oportunidade, para conscientizar sobre essa questão do material mais adequado para o linfedema, porque normalmente os médicos não sabem nem mesmo prescrever uma meia, quanto mais uma malha plana, que eles não têm a menor noção. E isso é muito ruim, porque o material ruim, ele não dá um resultado bom, né, para o tratamento, pode inclusive prejudicar a pessoa. A gente vê isso muito acontecer aqui, né? É. E, E e não sei como é que é aí no Brasil, mas podemos partilhar isso. Portanto, há várias classes na malha plana, não é? sim, E há sim, inclusivamente médicos que fazem, porque se reparares, de marca para marca, tu podes estar a falar de malha plana e da mesma classe, mas há gramagens diferentes independente da totalmente, marca. sim, Pronto. já percebi. Uh, Isso, pronto. mesmo a gente tendo poucas opções de malha plana no Brasil, a gente tem o Enalinf, né, que é o Encontro Nacional das Pessoas com Linfedema. A gente vai para a nossa Sim. terceira edição. Quero aqui fazer um convite para todo mundo que está assistindo. E, gente, outro pedido. Pega esse aviãozinho aí, o que está aí no cantinho, vai mandando para vocês e dos seus amigos que têm linfedema ou têm interesse no assunto. Manda para o pessoal saber que a gente está ao vivo. Vamos encher essa live aqui, que ela está muito legal. Quero convidar também vocês para participarem do Enalinf, que vai acontecer no Rio de Janeiro, dia 6 de abril. E nesse encontro, as marcas levam todos os produtos que eles têm para tratar linfedema, para mostrar, para a gente ver, pegar, tocar, sentir ali o material, né? E aí eu já tive contato no Enalinf do ano passado com algumas malhas planas de várias marcas e dá para você notar, de fato, a diferença de uma para outra. Uma mais É. elástica, outra menos elástica. Uma é mais grossa, mais rígida, a outra já é mais flexível, é mais Sempre, maleável, sempre né? gramagens Mas, diferentes. sim, sim. É E, por isso, como eu estava a dizer. uhum, Ai, desculpa. não, pode Desculpa. Como, continuar. como eu estava a dizer, há médicos, inclusivamente, que depende do teu linfedema, porque cada caso é um caso, ok? Isso, Eu sim, não te posso dar as minhas meias, nem tu me podes dar as tuas meias, porque de concordo, certeza que não vai ser igual. Portanto, com às vezes a certeza. gente gosta de fazer vaquinhas, como vocês dizem no Brasil, mas Aham, aqui neste caso não dá, não dá. E, é, portanto, há médicos que, inclusivamente, receitam uma marca para de uma determinada área e a outra marca para outra área. E isso é uma coisa que acontece com alguma frequência, digamos assim, quando estamos uhum, perante especialistas nesta área. entendi. É, e aqui a gente está com poucas opções ainda, né? Mas a gente está melhorando bastante. O cenário no Brasil, eu percebo que já mudou bastante, né? Acredito que pela insistência da Sim, sim, Bravilink sim, sim, também, sim, né? sim. A gente bota muita Claro, pressão. pois, A gente está claro. colocando muita pressão no mercado. É porque a gente é um público que eu diria assim, pouco visível, né? É, O pessoal com linfedema tem sido negligenciada durante muitos anos, né? é, No mundo inteiro, acredito. é verdade, Não é verdade. só aqui no Brasil, mas principalmente aqui no Brasil.
né? E esse trabalho é um trabalho de formiguinha, que vai devagar. Não adianta a gente querer correr, porque botar em dia uma falha de tantos anos, em poucos anos a gente não vai conseguir. Eu acredito que o que a gente está conseguindo aqui com a Abralinf já é uma coisa inacreditável, em tão pouco tempo. E a gente precisa, né, dessa união. E Sim. estar junto com vocês também é muito importante para a gente fazer essa troca. Já agora eu digo assim, se correres, não deves correr, mas se correres, corre sempre com bandagem ou com meia, tá bom? Isso aí. Nada de abandonar a tua contenção, que é muito E, importante. quais os exemplos de fabricantes, fornecedores... já começaram as perguntas, Ok, tá? Que eu acho que ok. a parte mais legal da live é quando o pessoal quer participar, né? E Acho também, ótimo. eu também gosto, tá? Quem quiser já pode começando a fazer suas perguntas, né? Tirar a sua curiosidade sobre algum assunto. Quais exemplos de fabricantes, fornecedores de meia, braçadeira de malha plana? Isso que é lá em Portugal? Quais as opções que eles têm lá de marcas e tipos? Você saberia Bom, falar, Manuel? eu não gostaria de falar de marcas, porque realmente nós em Portugal não temos assim tanta oferta de marcas. Há apenas duas marcas que existem em Portugal, que estão neste momento a trabalhar em Portugal. Eu Também. gostaria muito de ter outras oportunidades e outras possibilidades, mas é tão difícil, porque realmente para se vender marcas é preciso também, para se ter as marcas também é preciso ter mercado. E um dos problemas principais é que as pessoas com linfedema, nós não sabemos onde é que elas estão, não é? Elas não estão, não há epidemiologia, nós não sabemos onde é que elas estão. Elas conhecem-nos porque nós vamos falando nas redes sociais, nós vamos falando nos órgãos de comunicação, há o amigo que fala com o amigo e assim é que nós nos vamos conhecendo, porque realmente nós não estamos referenciados nem aqui nem em nenhuma parte do mundo. Aliás, todos os números que existem é só uma estimativa. Sim, é uma estimativa. Um outro problema da pessoa com linfedema que eu acho que você disse que as pessoas não participam, se escondem, né, pelo estigma da doença também, É eu verdade, acredito. é A verdade. gente, de vez em quando, a gente descobre que uma pessoa que a gente já conhecia, ela tem um linfedema, mas ela esconde aquele fato, ela esconde o linfedema, ela não quer mostrar, tem vergonha. Eu acho que o próprio estigma da doença também dificulta que essas pessoas apareçam, É né? verdade, E se essa pessoa não procura o sistema de saúde para buscar um tratamento, ela também não entra nessa estatística, né? Até uma coisa é que a gente verdade. está tentando conscientizar aqui no Brasil é que a pessoa vá, busque o tratamento para que aquilo fique registrado, né? É, Exato. aliás, uma pergunta, Mas, como é o tratamento do linfedema no sistema público de saúde de Portugal? bom, por acaso ainda hoje estive a falar com um técnico de saúde, com um médico, e sobre esta matéria, e realmente, infelizmente, em Portugal há uma resposta boa. Infelizmente, em Portugal há uma resposta boa, parece uma contradição. Mas não há uma resposta boa para o linfedema Tá. primário, eh, mas há para o linfedema secundário, pronto. E, portanto, Entendi. nós temos uma boa resposta em oncologia. Está a começar a haver alguma resposta nos hospitais públicos portugueses para as doentes de linfedema primário, mas é muito ténue e nós não temos nenhum centro de referência em Portugal para linfedema. Não sei se vocês aí no Brasil têm centros de referência. Sabes o que é um Não. centro de referência? Sim, a gente não tem oficialmente um centro de referência no Brasil. A gente tem algumas ações isoladas de alguns profissionais da área da saúde que atuam no sistema público e que, por Exatamente. vontade deles, implementaram ali um, Uma um resposta. atendimento para linfedema. Isso, porque aqui no Brasil a gente tem como fazer isso. O que falta é se organizar para isso. A gente tem até conversado bastante isso com um médico amigo nosso que trabalha no SUS também. A gente está querendo fazer também, criar um centro de referência também. Na verdade, aqui no Brasil, a nossa ideia é até que nem centralizar isso, na verdade, é espalhar, porque essa coisa também da pessoa viajar para o Brasil é um país muito grande. Então, a pessoa vir lá do norte do país para se tratar no Sudeste é uma coisa que a gente conversa muito sobre isso aqui na Abralinf, nós da parte da gestão, né? Sim, A pessoa
as pessoas que atuam ativamente, né, nos bastidores da Abralinf, a gente concorda que essa estratégia pode não ser muito boa, porque é difícil demais o deslocamento dentro do Brasil. Então, a pessoa vir lá do Nordeste, do Norte, tratar no Sudeste, só o fato dela se deslocar, ela já descompensa o linfedema, já é uma dificuldade para pegar um avião, é caro, é muito difícil. Então, a gente pensa muito nisso, mas de usar o que a gente já tem de legislação, porque a gente tem no SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, a gente tem como criar isso, mas a gente precisa ter contatos com com a esfera política desses locais e com os profissionais de saúde dessas áreas para que a gente comece a conscientizar e fazer esses pequenos pontos de atendimento descentralizados pelo Brasil. A ideia da Abralinf é elevar essa consciência e tentar viabilizar isso de alguma forma, fazendo essa interlocução entre os atores aí que trabalham nessa coisa do atendimento à saúde, né? Ah lá, a Fernanda está falando, estratégia de baixo para cima, de municípios. Inclusive, para legislações, usamos a possibilidade junto dos estados. É isso. Primeiro, no atendimento básico. A gente quer dar consciência para o atendimento básico. Que aqui no Brasil a gente chama de posto, né? Logo que você tem algum problema aqui no sistema público nosso, você vai no posto de saúde. Então, conscientizar para aqueles profissionais que estão ali, que geralmente são enfermeiros, saber identificar. Isso aqui é um linfedema, e agora? O que a gente vai fazer? Já vai atuar ali para já fazer um tratamento, já pode passar para um fisioterapeuta, tem que passar pelo vascular, como que vai ser isso? A gente está vendo como vai ser isso. Aqui no Normalmente... Rio, aqui no Rio a gente tem lá no Engenho de Dentro, Engenho Novo, tem um atendimento, mas um lugar no Rio de Janeiro que atende, sabe, não, tem que ser espalhado pelo Brasil, não dá para ficar assim, né? Não dá para atender todo mundo desse jeito. Só para tentar perceber, aí no Brasil, vocês quando vão, qual é o tipo de atendimento que têm nesses tais serviços que vos estão, embora não sendo os centros de referência, estão a trabalhar nesta área do linfedema? Que tipo de apoio, que tipo de equipa é que têm para vos atender? Entendes a pergunta? Depende, né? O que eu posso falar do que eu sei aqui que tem no meu município, Niterói, tem. Existe a clínica, uma policlínica, né, que ela é ligada ao Sistema Público de Saúde, que ela é de atendimento, na verdade, aí que tem alguns problemas, por exemplo, ela é voltada para a saúde da mulher, a Policlínica da Saúde da Mulher. E lá recebe muita, é o que você estava falando, o linfedema secundário, após o câncer de mama. Ele é voltado mais para essa área da oncologia. Mas lá, eles recebem também pessoas para fazerem o tratamento de linfedema. Mas não é aquela coisa oficial, você entende? Isso que eu quero explicar para você. São ações isoladas. Você vê, a gente recebe aqui as mulheres pós-mastectomia para a gente fazer o trabalho de fisioterapia. E aí, nessa policlínica, ela tem atendimento da médica. Tem a médica, não sei se ela é generalista ou oncologista, acho que ela é médica geral. Tem assistente social, que é muito importante. Tem psicóloga, nutricionista. É bem legal aqui o que a gente tem aqui em Niterói. Mas é o que eu estava falando para você, e é o que você disse que é em Portugal também. É mais voltado para o linfedema secundário pós-câncer de mama. Só que se eu for lá e dizer, eu tenho linfedema e tal, eu vou ser atendida também, né? Então, mas o ideal era que isso fosse mais formalizado, né? Um centro de atendimento para linfedema, né? Não só para pós-mastectomizadas, que eu acredito que é o que acontece aí também. Não é só para todos os cancros, todos os linfodemas pós-cancro, eles têm uma boa resposta nos centros de oncologia, correto? E como eu disse, nos hospitais públicos está a começar a trabalhar-se em algumas coisas, mas trabalhar como centro de referência implica não só a fisioterapia, é toda uma equipa multidisciplinar que tem que te dar uma resposta. É isso aí. O psicólogo, Esqueci de mencionar psicólogo, mas tem aqui na policlínica também. Pronto, mas a policlínica não é um serviço público, ou é? Aqui ele é ligado ao Sistema Público de Saúde. Ok. Aqui é mais ele é gratuito, uma ele é gratuito e ele é do sistema de saúde. Eu não tenho certeza se ali tem a associação, tem uma associação que funciona lá também. Eu não sei se é um serviço da associação que é
feito que tem algum acordo, um contrato com o poder público, mas enfim, é público ou privado, digamos, né? Ali eu acho que é público, 100% público. Sim. Mas a gente aqui também tem o INCA, né, que é o Instituto do Câncer, né? Que Ok. aí sim é um centro de tratamento, né? E lá existe o tratamento do linfedema também pela equipe deles lá, multidisciplinar. Os fisioterapeutas tratam o linfedema também nesse órgão. Nós aqui em Portugal, portanto, depois dos fisioterapeutas tirarem o seu curso, onde têm alguma noção do que é o sistema linfático e de tudo mais, eles depois podem tirar uma especialização e um aprofundamento na área também do linfedema, portanto, É, porque não é qualquer fisioterapeuta que consegue exatamente. e tem essa capacidade. Outra coisa que nós também alertamos muito aqui em Portugal é que um linfedema tem que ser tratado por um profissional de saúde. Não pode ser, uma drenagem linfática não pode ser feita numa esteticista, não tem a Não, ver aqui com isso. Tem também a ver não. com Também não. profissionais de saúde. Aqui também E são não. os profissionais que têm que o fazer. Uhum. Portanto, neste caso, os fisioterapeutas. E isso é uma chamada de atenção que nós fazemos, porque é muito importante. Depois também, não sei como é que se diz no Brasil, mas podologista, ou seja, quem trata dos pés em Portugal, eles têm uma formação superior e, portanto, aí não sei como é que é no Brasil. A gente Não é, agora nós da Abralinf estamos puxando também esses profissionais. pois, A gente está agora em contato com podólogas também, pessoas, exatamente o que você está falando, enfermeiros, outras especialidades que também tratam o linfedema, né? Também exatamente. precisa estar junto, né? É, a Fernanda está falando aqui uma coisa, deixa eu ler. Podemos aproveitar as estruturas existentes. Ah, sim, a gente tem muita estrutura aqui, sabe, no Brasil. Quer dizer, tem alguma estrutura. E como estamos em vias de aprovação do projeto de lei em Minas Gerais, o projeto 3440 de 2022, vamos conseguir implementar o serviço e pelo CISVI, um consórcio de saúde, entendeu? Boa. Porque esse projeto de lei é para permitir que exista as políticas públicas voltadas para o tratamento de linfedema. Tendo essa aprovação dessa lei lá no estado de Minas, que a gente conseguiu é, é, implementar esse projeto de lei lá em Minas, nesse estado, possivelmente, quando a gente conseguir essa aprovação dessa lei, a gente vai conseguir fazer isso, aproveitar a estrutura que já existe e montar esse centro de tratamento. Isso é Formalizar e bom. divulgado. Isso é Os hospitais que muito bom. tratam de doenças raras não divulgam nada e a atenção primária não dá o encaminhamento por falta de conhecimento. Então, o nosso trabalho aqui está sendo de conscientização da base justamente por isso. Então, é o que a gente estava dizendo. É, o, o tratamento do linfedema pós-câncer, ele tem mais esse investimento por causa desses centros que existem de tratamento relacionados ao câncer. E aí, uma forma que a gente está vendo de conseguir verba, aprovações de leis para implementar o tratamento do linfedema e dar consciência, né? Porque o linfedema primário, ele é de difícil diagnóstico, né? Então, acaba que a pessoa, quando ela tem esse diagnóstico, ela já está num estado Pois dificílimo de você porque, reverter aquela situação, né? E porque justamente por ter uma doença rara, né? O exa- linfedema primário, ele está inserido nas doenças raras. Então, a gente aqui no Brasil está tentando buscar por esse ângulo esse tratamento do linfedema primário, né? Porque já que o exatamente. secundário tem essa ajuda aí da parte de oncologia, a gente tá tentando buscar O é, linfedema primário. essa atenção para o linfedema primário junto às políticas públicas que existem voltadas para doenças raras. Sim, 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 sim. E muito importante chamar aqui a questão da genética, não é? Porque os testes, embora eles possam não ser conclusivos, realmente a genética tem que estar aqui neste percurso para dar uma resposta também. E nós fizemos, inclusivamente, a nível da Europa, saiu agora, eu acho que partilhei com você aquele paper que saiu até, que foi Sim, sim, publicado. sim. Aquilo é um percurso que, ao fim e ao cabo, o médico e o doente têm que fazer para
para ser diagnosticado corretamente ou o mais corretamente possível na área do linfedema. Acho que embora esteja em inglês, eu penso que tu podes divulgar esse documento com as pessoas. Nós vamos. E isso é uma maneira sobretudo com os clínicos, é uma maneira também de nós termos ali uma pathway, um caminho a seguir quando quando não sabemos o que fazer, não é? Pronto. E é muito por aí. Esse trabalho é o que também estamos a fazer a nível das redes europeias de referência. Deixa eu ver uma pergunta aqui que a Fernanda botou. A Andilinfa tem alguma ação junto aos órgãos governamentais da saúde? Assim, portanto, não é fácil chegar aos órgãos, porque realmente nós às vezes falamos, mas é muito difícil chegar. Portanto, não é muito fácil. Ainda agora estamos aqui num período de eleições, portanto, agora vai mudar também algumas coisas em termos das pessoas que estão afetas. Portanto, o caminho vai-se abrindo, mas não é muito nada fácil. Não é muito, não é nada fácil. É difícil o acesso, então, difícil. aos gestores públicos, né? Repara, Fernanda, linfedema é o quê, exatamente? Quando tu falas com alguém sobre linfedema, tu consegues ter um bom feedback do outro lado, tu tens que ter quase que um trabalho de explicação muito grande, não é? E as pessoas não percebem muito bem o que tu estás a falar. E isso não é um problema do Brasil, não é um problema de Portugal, é um problema do mundo que está a modificar-se. E há países que estão mais avançados, mas realmente esta dificuldade é geral, portanto. E Entendo. nós temos, o ano passado nós falámos, as associações europeias falaram com então o presidente da União Europeia que estava na altura no cargo, que era a ministra da Suécia. Reunimos-nos e falámos com ela e ela ficou bastante sensibilizada porque não se tinha apercebido de todas as coisas, não é? E foi uma reunião muito interessante. Mas depois a sequência é outra coisa, não é? Sim. Portanto, é um trabalho, como tu disseste há pouco, um trabalho de formiguinha. Dizemos hoje uma coisinha, outra coisa. Hoje estamos aqui a falar. Muito devagarzinho, né? São doses, eu diria aqui no Brasil, doses homeopáticas de conhecimento, porque quando você chega, é o que você falou, você chega com toda aquela explicação sobre o linfedema para uma pessoa que nunca ouviu falar, ela não consegue sequer absorver aquilo que foi dito. É muito difícil. Você fala 300 milhões de vezes e a pessoa ainda não entendeu. Não. E aí fica muito difícil você muito fazer o trabalho de conscientização sobre linfedema. Realmente é muito difícil. A gente tem que ter consciência de que é um trabalho bem cansativo, porque ele tem que ser... É um trabalho de muita persistência, né? Há pouco estava aí uma das nossas ouvintes a dizer que estava já desmotivada. Nós não nos podemos desmotivar. Sim. Nós não nos podemos desmotivar, porque se todos nós nos desmotivarmos, então é que as coisas não andam. Não é que eu às vezes não me sinta desmotivada, porque às vezes há dias que realmente, como tu disseste, expliquei tudo 50 vezes, não sei que língua falo porque a outra pessoa não entendeu. E isto, mas eu imediatamente sei que não me posso desmotivar, não é? E o que é importante é que ficarmos cada vez todos mais juntos para nos motivarmos mutuamente. Por exemplo, esta conversa que estamos a ter, para mim é uma motivação. Para mim é uma motivação. Para nós e provavelmente para ti também. Para nós também. Pronto, é um pouco isso. A Fernanda está dizendo aqui, aqui não pode ter esteticista. Ah, tá. Ela está incomodada com a ideia de que no Brasil pode tudo. A gente viu em algum lugar falando sobre isso, a gente ficou indignada, como se... Foi um canal da onde? Dos Estados Unidos? Eu não sei. Querendo dizer que no Brasil linfedema é tratado com estética. Onde que foi que a gente viu isso, Fernanda, esses dias? A gente ficou revoltada, alguém falando isso. Alguém do exterior, assim, falando, como se no Brasil a gente tratasse linfedema com esteticista. Foi uma postagem de algum, que eu não me lembro agora qual foi. E a gente ficou revoltado, falou, gente, não tem nada disso aqui. O tratamento ele é feito por profissionais qualificados. Um canal de, foi uma americana. Foi isso mesmo. Foi horrível. Teve que se retratar. Brazilian, não sei o quê. É uma coisa, eles inventam tantas coisas, tudo é drenagem brasileira, isso. Como no Brasil, como se a gente tratasse o linfedema como drenagem brasileira, que ela chamou de drenagem brasileira. Inventaram um termo que eu falei, gente. É um novo método. É um novo método.
Já ouviu falar disso, Manuela? Em Portugal tem isso? Nunca, Drenagem nunca, não, brasileira? não, 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 nada Os disso. Estados Unidos inventaram isso, drenagem brasileira. Uma drenagem que não é. E aí ela dizia que não era feita por fisioterapeutas e tudo, como se aqui no Brasil todo mundo fizesse drenagem brasileira para tratar linfedema e fosse uma verdadeira bagunça. E não é assim, gente. O Sabes, Brasil sabes, tem uma Fernanda, uma forma coisa que me, que não é legal, uma mas coisa, a gente não é pois, essa pois, bagunça pois, toda, não. uma das coisas que me preocupa também é que cada vez mais eu vejo pessoas que sabem tudo sobre tudo. E ao saberem tudo sobre tudo, causam muita desinformação. Com E isso certeza. e também me faz muita confusão o que cada vez mais existe, que é há muita publicidade na medicina, Estamos e vendo isso muito nós, isso agora. sim, nós em Portugal, eu fiz um webinar que era a saúde na publicidade e a publicidade na saúde. Onde chamei advogados também e também veio uma entidade reguladora da saúde em Portugal para justamente falarmos um bocadinho sobre a publicidade na saúde, porque é realmente assustador a ver que às vezes através das redes sociais o que se divulga e como se divulga, e onde o objetivo nem sempre é claro, do que está a ser feito. Com certeza. É que a gente também está muito incomodada sobre isso. A gente tem conversado muito aqui nos bastidores sobre esses assuntos, com nossos conselheiros técnicos, entre a gente aqui da gestão da Abralinf. A gente também fica muito preocupado com esses sabe-tudos aí, com promessas milagrosas. E agora, com a popularização do lipedema, então, que teve um boom de, 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 de evidência, assim, de repente ninguém falava de lipedema, agora todo mundo resolveu falar de lipedema, né? Virou assim o assunto. E aí as pessoas misturam o lipedema com o linfedema Né? e, e começou a brotar grandes profissionais aí com promessas milagrosas, com chás milagrosos, com procedimentos milagrosos. E as pessoas que já não têm muita informação sobre o linfedema, que é uma doença extremamente complexa, acabam se confundindo com essas informações misturadas e equivocadas, e a gente está ficando assim bem É. assustada, né, com o que está acontecendo. Por isso que a gente vê que é nosso trabalho de levar informação de forma clara, objetiva e persistente, ela tem que continuar. Nós também, uma área que também nós estamos a fazer, aqui em Portugal é a mesma coisa em relação ao lipedema, porque, que me perdoem as pessoas que têm lipedema, mas infelizmente o lipedema está quase que na moda, não é? E toda a gente fala de lipedema. Sim, E é uma das coisas que nós temos também de ter algum cuidado. A minha associação também tem um grupo de pessoas que trabalha a área do lipedema, mas são patologias completamente diferentes. Como nós sabemos, uma coisa é a acumulação da linfa, não é? Nos tecidos e que faz o sim, nosso linfedema, outra coisa é a acumulação da gordura, que é outra, sim. é outra área. Portanto, são coisas diferentes e a postura dos doentes também é um pouco diferente, e, Sim, a portanto, postura é totalmente diferente. Eu acho portanto, até muito diferente. sim, portanto, temos que ter aí algum. Eu trabalho também numa Organização Mundial de Lipedema e, portanto, eu, Sim, eu vejo, eu vejo que realmente há as diferenças que existem. E, mas há que ter muito cuidado também com essa tal informação que cada vez mais existe nas redes sociais. Para já há uma coisa que é muito importante, pode ser duro para nós, mas é muito importante, é nós termos consciência que o linfedema ainda não tem cura, ok? Mas tem tratamento. E, exatamente. portanto, portanto, por mais curas milagrosas, nós temos que ter a consciência que os tratamentos têm que ser aqueles que estão ainda convencionados, não é? E normais, e que há um caminho a percorrer. Se alguém nos diz, inventei aí uma coisa brilhante e ficas sem linfedema, eu tenho que perceber qual é a evidência científica disso. Se isso não tem Exato. evidência, eu até posso dizer que é muito bom fazer o pino, mas se isso não tem evidência científica, o que é que isso me vale? Eu vou arriscar a minha saúde, que já não é muito boa, para fazer uma coisa que realmente, a pensar que aquilo vai tudo bem, e depois, em vez de ficar melhor, fica muito pior. Exatamente, Há aqui Manuela. alguns Exatamente. cuidados. Eu penso exatamente igual. É, já não está muito bom.
né? Então, se eu faço algo ali que não se tem certeza do resultado e ainda causar um prejuízo, isso me deixa. E se há a possibilidade de causar algum, de piorar uma coisa que já não está muito legal, eu fico muito receosa também. E é por isso que a Abralimp faz esse trabalho de conscientização, de levar o conhecimento de tudo que há de mais moderno, tentar passar para as pessoas de forma simples e objetiva, né? Tentar simplificar um pouco a explicação de algumas coisas que a gente acaba lendo de artigos científicos que chegam até a gente, né? É verdade, é muito De importante. as informações que você. Até você me passa muita coisa legal, a gente dá uma traduzida, leva para as pessoas, tentar explicar para as pessoas. Mas é difícil, porque as pessoas também, parece que elas têm a esperança, né, de ter uma solução milagrosa ali para aquela coisa que É, incomoda muito. Porque o linfedema é uma doença muito cansativa é. porque é crônica, é uma deficiência, né? Até queria te perguntar isso. Como é visto em Portugal isso? É visto como uma deficiência? Tem Olha, a tabela alguma. a Ah, tabela de incapacidades em isso. Portugal Uhum, necessita de ser revista. Ela está muito obsoleta. uhum. E, portanto, ela tem que ser revista. Portanto, o linfedema não é, e não está, para já não está muito bem classificado ali, nem está bem, portanto, cotado. E, portanto, é muito difícil um doente de linfedema ter uma percentagem de incapacidade realmente que é aquele que ele tem, não? Em relação a muitas coisas. E às vezes também é difícil que as pessoas obtenham a incapacidade apenas porque têm linfedema. Porque só com linfedema, da forma como ele está cotado, muito difícil que ele fique com uma incapacidade que lhes dê alguma vantagem, chamemos-lhe assim, porque não é vantagem, é apenas um direito, É em isso. relação àquilo que ela realmente tem. Por exemplo, eu digo-te que quando estou com bandada, eu não consigo entrar no meu carro. Eu preciso de um espaço diferente, não é? E tu sabes Exatamente. disso, porque. Eu vivo isso. Sei o que Exatamente, mas eu, você está eu não falando. tenho em Portugal possibilidades de ter um lugar de estacionamento, eh, Não tendo em tem conta o meu. direito? Não, não, não tenho. Porque isso não, não tenho incapacidade motora, portanto, não está na incapacidade motora. Portanto, das duas, uma. Isto é uma das coisas. Ne- Por isso é que eu é, digo. vocês não têm o conceito de mobilidade reduzida? A incapacidade tem uma área que é da incapacidade motora, e quando tu tens incapacidade motora, aí sim tens a possibilidade de ter de um lugar de estacionamento, etc. Um linfedema, não, a menos que tenhas um linfedema daqueles que realmente já andes de cadeira de rodas, ou tenhas. Agora, quando tu andas como é o nosso caso, com bandagem ou com as meias de compressão, do vestuário não, o elástico, Uhum. aí é diferente, é muito diferente. E, portanto, é um caminho. Porque assim, o que a gente pensa aqui no Brasil, a gente interpreta da seguinte forma: a gente se baseia no. Eu tô na live, meu filho, o que você quer? Comida. Comida tá ali, pode comer. Ah, não, tá aí não. Desculpa que o meu filho veio aqui me pedir jantar. É, aqui no Brasil, a gente está se baseando. A gente tem uma legislação da pessoa com deficiência aqui no Brasil que ela é baseada nos conceitos, né, nos paradigmas da Convenção da ONU Uhum, para as pessoas com deficiência. E aí eu pensei que, pelo fato de ser uma convenção internacional, esse entendimento ele fosse global, né, do ponto de vista da deficiência, do conceito de deficiência que está lá que está na nossa legislação, mas que nada mais é do que uma cópia do que foi acordado na Convenção da ONU uhum. das pessoas com deficiência. É, e aí eu fiquei aqui pensando, né, sobre essa forma de interpretar a legislação para que vocês pudessem ter também aí os direitos que são necessários, né? Como você São falou, essa coisa fundamentais. do carro, né? Aqui a gente tem isenção, não sei se como é aí para vocês, mas aqui a gente tem É, alguns direitos, assim, isenção de alguns impostos para carro sim. considerado adaptado, né? E aí carro automático aqui a gente considera carro adaptado, que é justamente para isso que você acabou de falar. Eu, quando estou enfaixada, não tem como dirigir um carro com uma embreagem, você tem que ter o carro automático,
né? Então, aqui a gente consegue esses direitos baseado nessa interpretação. Mas tem um problema, né? Porque as perícias aqui também não são fáceis, não. É o que você está falando que vocês passam aí. Vai muito da interpretação do perito, né? E aí a gente acaba tendo que judicializar muita coisa. Para alguns direitos aqui funciona bem, para outros é mais difícil. Quando se fala, por exemplo, de aposentadoria, já é bem mais complicado. Já é bem mais Pois, complicado, porque os peritos do nosso órgão aqui, que é o INSS, eles costumam ser muito, não sei se é rigorosos ou desinformados, isso acaba prejudicando muita gente. A gente acaba tendo que judicializar muita coisa aqui para nesse aspecto aí da aposentadoria, mas para outros direitos, até que funciona legal aqui. pois. Aqui é mais difícil, porque, por exemplo, estavas a falar aí do carro. As pessoas que têm capacidade podem ter benefício no imposto de circulação. Não sei se vocês têm um Hum, imposto de circulação, mas, por exemplo, podem não ter a possibilidade de ter alguma comparticipação no imposto quando adquirem uma viatura. Isso é uma coisa completamente diferente. Só se hum, tiverem realmente uma incapacidade motora, aí sim têm essa possibilidade de ter uma redução na compra do carro. Caso contrário, é apenas no imposto de circulação que tem-se essa possibilidade. hum, É um bocadinho diferente. é. Portanto, há um percurso também a fazer-se aqui. É bem complicado. Mas aqui eu acho que a gente está ajudando muitas pessoas com relação aos laudos, né? O que a nossa legislação, o que vai definir a deficiência é o laudo biopsicossocial, que é o laudo que vai avaliar de forma global a deficiência, né? Que é o que você estava dizendo. Uma coisa é eu estar minha perna aqui, sem a meia, sem nada. Se você está na frente de um perito, você manda baixar, faz isso, faz aquilo, você vai fazer. Mas você estando enfaixado, tudo fica muito mais difícil. É. Só que acontece que você não pode ficar sem enfaixamento. Então, qual é a Senão, sua vida real? É aquela vida real que você está ali fazendo um agachamento na frente do perito sem meia? Ou a sua vida real é essa aqui, toda enfaixada, andando feito um pinguim? Né? Então, assim, Um Michelin. isso, então assim, a gente aqui no Brasil, né, aqui a Abralinf está batendo muito nessa tecla, né? Porque a interpretação ela deve ser é, com essa visão, com esse olhar, né? Esse olhar biopsicossocial da doença, né? É, sem dúvida nenhuma. Um pinguinzinho. É, é mais um pneu, eu chamo pneu Michelin, porque nós estamos tão enfaixados que parece, estás a ver aquele Parece, é logo. igualzinho. É, Eu é um sinto bocadinho. falta de profissionais da rede pública de saúde interessadas em tratar pacientes com linfedema. A orientação é sempre da FLOM e meia. Da flor. Clássica frase, não tem nada mais para fazer. Isso é uma coisa, é o que a gente estava falando, sabe? Esse trabalho de conscientização e de capacitação é um trabalho que é outro trabalho, porque a gente vai falar isso 1 milhão de vezes para 1 milhão de Não pessoas, para consegues. vários profissionais de saúde, e ainda vai ter essa mentalidade ainda, ela ainda é a mentalidade que reina. Mas a É Abralink está verdade. trabalhando muito duro para mudar esse cenário. A gente já fez algumas parcerias com alguns cursos voltados para os profissionais da área da saúde, Muito bom. é, do Sistema Público de Saúde, isso lá em Minas. A gente quer estender esse projeto para o Brasil todo, para a gente ir levando aos pouquinhos esse conhecimento e espalhando isso, para que não aconteça mais isso, É de passar verdade. uma meia qualquer, né? A gente começou falando da meia plana, né? Então, assim, o médico não sabe nem que meia que ele vai te passar. Assim, é uma doideira. Eu tive a oportunidade de estar num hospital, não foi em Portugal, foi fora de Portugal, e uma das coisas que eu apreciei foi que a tua meia só estaria boa depois da validação do médico. E isso é importantíssimo, porque às vezes compras uma meia, começas a usar a meia, ela começa a descair, fazer garrote, ou não estar bem na tua perna, e não tens como, não é? Vais outra vez à loja, vem a meia corrigida e nunca mais fica boa. E neste hospital a pessoa tinha a possibilidade o próprio médico é que validava se a meia estava ou não estava correta.
Isso é uma coisa que é importantíssima. É importante, Manuela, mas assim, o que eu vejo é que os médicos não estão sabendo nem qual é a meia que tem que dar, que tem que prescrever para a pessoa. Então, eu acho assim, a gente também ficar na mão de médico só, eu acho que isso não é o caminho, Ah, não, sinceramente. não, A não, gente não, precisa isso ter não. assim, eu vejo que o contato direto que a gente tem mais é com os fisioterapeutas. Eles entendem bem mais dessa parte de validação, por exemplo, né? Seria mais interessante que isso pudesse ter que passar pelo fisioterapeuta, né? Para ele avaliar ali como está aquilo na sua perna e tudo, vai ajudar a tirar as É medidas, fazer porque, encomenda e aí fazer essa validação. Acho que tem mais a ver com, é, por exemplo, o fisioterapeuta, mas é algo que eu sim, acho que deveria se estender a outros profissionais de saúde, desde que fossem profissionais com experiência em linfedema. exatamente, exatamente, exatamente. Isso é muito importante, mas porque nós estamos a falar, provavelmente, quando nós estamos a falar de médico, estamos a falar eventualmente de cirurgiões vasculares, ou não sei como é que é no Brasil, também é o cirurgião vascular que vocês têm ou é outro médico? Aqui a especialidade ela é o angiologista ou Exato, cirurgião vascular, pois. angiologista ou cirurgião vascular, ou o que a gente chama de linfologista, mas pelo que explicaram pra gente, não existe a especialização em linfologia. Existe esse termo, mas ele não existe um mestrado em linfologia, né? A linfologia, ela pelo menos foi o que me passaram pra gente, né? É, a linfologia, ela é aprendida na prática, né? Então, e aí a gente tem, né, os cirurgiões vasculares, né, que Uhum. são especialistas em linfedema, e aí eles são chamados geralmente de linfologistas. Pronto, em Portugal é a mesma coisa, são realmente os cirurgiões vasculares, que também são angiologistas, ou também está mais ou menos é mais ou menos idêntico ao que me estás a dizer em relação ao Brasil, mas há países em que é, por exemplo, o dermatologista que trata do linfedema, e há outros países, Faz é, sentido também, faz dermatologia. sentido, e há outros países que tu tens o quê? Tens o linfologista, porque isso existe também. E, assim como também existe o linfoterapeuta, ou seja, um fisioterapeuta único e exclusivamente mas não é em Portugal, em Portugal não existe, que é só mesmo para a área do linfedema. Uhum. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A gente usa o termo linfologia, mas não existe essa especialização, pelo Pois, que eu entendi, né? Pelo pois, que passaram, exato. pelos que os médicos explicam pra gente. A Kelinha está falando, infelizmente percebe-se, os deveriam ter mais conhecimento sobre linfedema e isso gera muitos problemas. Uma médica olhou no Google na minha frente para indicar uma abraçadeira. É grave. É muito. Que mais? Mas Tem mais isso, algumas perguntas? É gravíssimo seu contato que fizeram com a minha filha. Esse caso é terrível, da Fernanda, do pezinho pois, da filha dela. pois. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Eliana está perguntando: sou recém-chegada em Portugal. Tenho linfedema secundário, membro superior. Não sei por onde começar. Qual profissional procurar? A Eliana está perguntando para você, Manuela. Ela Eu chegou já agora em percebi. Portugal. Olá, Liliana. Olha, em Portugal, o que tem que fazer é, para já, tentar perceber, junto do Serviço de Oncologia, qual é, portanto, o setor que pode tratar o seu linfedema. Portanto, há realmente fisioterapeutas em Portugal que o fazem, são bons profissionais nessa área, e, portanto, se entrar em contato connosco, para o nosso e-mail, info@andelinfa.pt, eu depois oriento aí em Portugal, está bem? Então, tá bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente, para Manuela? Alguma coisa que você queira saber relacionada a como é ter linfedema em Portugal? Alguma dúvida sobre o trabalho da Andilinfa? Alguma pergunta? A Eliana agradeceu. Está aqui penso que é a Fernanda está a dizer que a questão da filiação é muito importante. É que as associações de doentes não são, não sei como é que é aí no Brasil, mas é muito difícil as pessoas se associarem aqui em Ah, Portugal. As pessoas sim. percebem A o gente está nosso com trabalho, dificuldade. Uhum. querem a nossa informação, mas ficarem associadas a nós e estarem connosco no trabalho, que isto é um trabalho voluntário, não é? É realmente muito difícil. E a importância de estarmos todos filiados, como vocês dizem, nós aqui dizemos associados, é muito, muito importante para as pessoas que têm linfedema poderem realmente ter uma voz. Nós não podemos
Nós não podemos de maneira nenhuma fazer algo de bom se não estivermos realmente unidos num organismo que nos representa. Neste caso, uma associação de doentes. Falou, isso aí que você está dizendo, Manuela, a gente também passa aqui, tá? É. Se você for olhar a proporção do tamanho do Brasil e a quantidade de associados que nós temos, você vai ver que é Pois, eu percebo. minúscula, Pois, minúscula. A gente não consegue se sustentar só com o que a gente recebe dos associados, tá? pois. Isso é muito claro. Por isso que aqui a gente está buscando outros caminhos para arrecadar verba para manter a associação e para a gente poder levar esse trabalho que é tão importante, tão bonito e que demanda absurdamente. A gente trabalha muito, 24 muito, horas, muito, 24 muito, muito, horas. muito. Sim, é muita Fins de dedicação. semana, final de semana, como vocês dizem, tudo. Não falha nada. A gente Falha nada. trabalha muito. É verdade, Vamos lá, vamos ver se tem é verdade. mais alguma pergunta aqui. Em relação a cuidados com a pele, o clima ajuda? Ajuda, ajuda. No sentido contrário. No sentido contrário. É Aí é muito mais difícil. fresquinho, né? Que aqui. Então pode Sim, ser mas que. mesmo assim, em agosto, por exemplo, é incomportável. É muito calor. Os verões aí Não têm se sido consegue. muito quentes também, né? Pois, é muito quente e Vamos não ver dá. no mapa certinho. Acho que conseguimos algo no Hospital da Baleia. Ah, tá respondendo alguém. Sou associada no Brasil e vou me associar em Portugal também. Isso aí, Oh, Eliana. oh, que bom, Ah, obrigada. vou me Conto associar consigo. também, Manuela. Vou me associar também, que eu também sou portuguesa. Minha mãe também. Vai, mãe, associa lá. Coitado. Vamos ajudar porque tá difícil. O pessoal não quer participar, então a gente, quem é metade brasileiro, metade português também, vamos ajudar a Andilinfa, gente. Obrigada, obrigada. Igualmente aí no Brasil vocês também estão, como disse há pouco, e repito, estão a fazer um excelente trabalho e, portanto, têm uma equipa fantástica vocês. Vocês têm uma boa equipa. E Obrigada. realmente a lutar dessa forma, é verdade. Eu vou olhando e vou vendo muito atentamente e fico fascinada. Fico muito, muito grata por vocês estarem aí a fazer. Porque realmente sem vocês não sei como é que isso aí seria. Seria Realmente. difícil. E olha, é um trabalho que às vezes a gente fala assim, dá vontade de chutar tudo pro alto, É, largar tudo, mas não tem jeito. não. É viciante esse trabalho. A gente tenta largar, não consegue. Eu Principalmente às eu e vezes penso, Fernanda, é uma falação de linfedema, é dia, é noite, é todo dia. O eu, eu, assunto é só eu, esse. eh, eu às vezes tenho temos uma colega nossa também de linfedema primário, que é dinamarquesa, e nós trabalhámos juntas na Europa, e mesmo agora que ela já não está no trabalho, ela está no trabalho sim, mas não na Europa, falamos imenso sobre linfedema, estamos sempre a falar sobre linfedema. E olha este artigo que saiu, olha isto, é importante lermos isto. E, sobretudo, é importante nós, eh, nos papéis que são de médicos, nós traduzirmos esses papéis para uma linguagem do doente. Porque Isso. é muito difícil um doente pegar um papel e conseguir ler. É por isso que temos aquele fluxograma das erispelas, porque realmente é muito importante um doente que tenha aquele fluxograma que eu já te partilhei contigo e depois poderás também partilhar se assim entenderes. Ele sabe exatamente o que é que tem que fazer. E, sobretudo, como aquilo está traduzido em várias línguas, podes levar o fluxograma para o país ou para onde fores, por exemplo, para a Bulgária, por exemplo, e chegas lá e dizes: Eu tenho eserpela, por favor, vejam o papelinho. Como Hum. é que é? Aqui no Brasil a gente está tentando implementar um desse também. A ideia era colocar um QR Code, né? Que aí a pessoa que tivesse nessa condição levasse para o médico. A gente teve uma conversa sobre isso aqui também. Ah lá, a Fernanda Isso é está uma, falando, a gente está vendo também uma cartilha para os centros de saúde da minha cidade e vamos tentar em outras cidades. É isso mesmo. A gente vai tentando, assim, fazer uns projetos desse locais, dando certo, a gente quer espalhar pelo resto do Brasil. é importante, é importante. Tem uma pergunta aqui. Esse assunto para a mídia, pois muitas pessoas têm há anos, porém não sabem o que é e se trata. O que é que se trata? Ah, a Fernanda está falando aqui. Se não fosse você, Manuela, eu e a outra Fernanda jamais nos encontraríamos. E a Adriana também. As, a- as pessoas. Ah, A da diretoria. A nossa diretoria foi toda Manuela que mexeu os pauzinhos ali,
juntou a gente. Olha Foi isso que mesmo. giro. Olha que engraçado. Você vê o tamanho Às- da importância sua aqui pra gente também. E, pá. E ela está aqui perfeita. Manuela fala perfeita, não, não tem cura, mas tem tratamento. Ah, ok. É verdade. Isso é importante. Eu não O clima dessa pergunta já foi respondida. Mas é isso. A gente fica muito feliz de poder é, apoiar as outras associações também. É bom. É tanta coisa que a gente está participando aqui que eu fico até meio perdida, assim, sabe? Porque a Fernanda, ela é acelerada. Chegou coisa, ela vai fazendo e vai falando e vai conseguindo um monte de coisa. Pois, Eu fico até meio perdida, mas a gente quer muito também estender a nossa relação com outras associações pelo mundo afora, é porque eu acho que isso é importante. muito importante, a gente estar unido e É. levar é, E conhecimento fazer. sobre o linfedema no mundo todo. É, é muito importante. E, inclusivamente, podemos fazer coisas. Há diferenças entre os países, como já falámos aqui. Às vezes pensamos, o meu país é o pior deles todos. Não é, não é. Infelizmente, há Isso outros que eu estava países, falar. há outros Isso aí. países piores do que o nosso. Mas para o nosso país ficar melhor, é preciso realmente esta tal união, não só interna, mas também externa com outras associações. Porque aí as pessoas começam a perceber o quão importante é termos uma solução para esta doença que ainda está a começar a ser divulgada. Sim, E isto é sim. fundamental, fundamental. Uma pergunta aqui que me veio na minha cabeça, né? Então, Aí a Andilinfa, ela tá também com o linfedema, sempre foi, mas ela também tá cuidando do assunto do lipedema aí em Portugal também. sim, nós não somos um país tão grande como vocês, aliás, somos bem pequeninos, não Sim, é? sim. E, nós começámos com doentes de linfedema, mas também de lipedema, logo de início. A nossa diretoria, acho que é assim que vocês chamam, não é? Nós Uhum. chamamos órgãos sociais. Eita, a Manuela travou? Ou eu que caí? Vocês que estão vendo a Manuela, eu não consigo vê-la. Houve aqui uma coisa que caiu, não sei Ativou se. o vídeo agora. Ok, Agora, eu não tô te vendo, mas eu tô te ouvindo agora. ok. É que saiu aqui uma flag a dizer que era necessário tocar no botão. Não sei o que era. Ixi, Não também não sei. sei. Eu Mas estava a agora você tentar dizer. voltou. Ok, Isso. já cá estou. Já estou, já estou. Eu não sei se quero, porque está muito calor aí, não é? Mas pronto. Bastante. Mas eu estava a dizer o quê? Já nem me lembro, meu Deus. Estava dizendo Estava a falar. sobre que a Angelim fala também abarca o assunto Sim. linfedema, linfedema. Portanto, como nós começamos com um linfedema e com doentes de lipedema também, pronto. Mas temos grupos separados. As pessoas que trabalham com linfedema estão num grupo, as pessoas que Entendi. trabalham com linfedema com outro. Portanto, é na mesma associação, sim, e se alguém quiser formar associação separada, forma, mas não faz sentido haver 50 associações de cancro, não é? Entendo. 50 associações de doenças de pele, etc. O que faz sentido é a união. E o que Entendi. nós estamos aqui, Reunir nós, esses temas todos na Angelim. exatamente, e nós temos que estar unidos e não divididos. Podemos não gostar dos olhos de. Eu posso não gostar dos teus olhos, Fernando, e tu podes não gostar dos meus olhos, mas temos um objetivo comum, que é o Sim. linfedema, independentemente da cor dos nossos olhos. E, portanto, é Uhum. esse rumo que temos que seguir. Nós também estamos vocacionados para as vasculares raras, ou seja, as pessoas com malformação vascular, portanto, podem estar connosco também. Os Uhum. clipas de Trenoneu, portanto, aquelas pessoas que têm as angiomas, essas coisas, também estão connosco. Entendi. Fizemos até um encontro de crianças e de pais que foi assim muito emotivo, porque isso é Ai, que muito legal. importante. É muito importante, porque os pais dificilmente conseguem estar num ambiente descontraído a falar sobre a doença dos seus filhos. E nós Sim. convidámos pessoas da área da saúde e para falar sobre as patologias, não é? Nesta questão das malformações vasculares na área
portanto, foi em Lisboa, e os pais ficaram muito agradecidos porque realmente pela primeira vez puderam falar com o geneticista, com o cirurgião vascular, com o fisioterapeuta, com o podologista, com a enfermeira, Que eh, bacana. e, Conseguiram e reunir ali todos os profissionais? todos, Que todos. Portanto, legal. as crianças tiveram um espaço para elas e os pais tiveram um espaço para eles. Pronto. Muito legal. E isso é muito importante, porque o que é, as crianças ao falarem umas com as outras, ao estarem no mesmo espaço físico, foi muito interessante, porque no final elas já estavam a comparar o linfedema delas com o meu linfedema. Ah, o teu é maior, o meu é mais pequeno. Portanto, isso é quebra barreiras, quebra barreiras. Sim, sim, sim. Essa E que é é a muito ideia, importante. é quebrar as barreiras. É. Isso aí. Pronto. E por isso é que nós Com também temos as anomalias vasculares connosco. Pronto. E outras sim. vasculares raras. O Ehlers-Danlos também, o vascular, porque há muitas diversificações dessas doenças. Portanto, tudo, se for as raras vasculares, também estão connosco. Também é um grupo de trabalho que está a fazer isso. A E gente também tá. temos uma patient, Uhum. sim, temos uma patient advocate também na Europa por esta área e estamos a trabalhar também nesta área assim. Legal. A gente aqui também. Eu me lembro que você que também puxou bastante esse assunto pra gente na época. Puxou lembrou a gente, poxa, linfedema primário é doença rara. Na mesma época, a gente estava também conversando com o Dr. Anderson, que também tinha a mesma visão, e aí a gente começou a enxergar dessa forma também, e no final a gente acabou também se unindo a um coletivo de associações aqui de várias doenças raras. Isso está sendo muito importante. A gente participou daquela divulgação, né, que teve em fevereiro, das doenças Hum, raras. A gente também está bem ativo, Nós, junto com o no- pessoal das nós, doenças raras, para dar nós fazemos visibilidade, parte. principalmente para o perdão, Não, não, eu eu te estava a dizer que interrompi, nós desculpa. fazemos. Não faz mal. Nós fazemos parte também da RD Portugal, que é uma organização, uma federação de associações de doenças raras, e, por exemplo, estamos a levar às escolas, capacitamos os professores das escolas para que com as crianças trabalhem com as doenças raras. Isso é uma função da RD Portugal. Portanto, e onde a palavra linfedema já lá está, nos livrinhos que eles estão a manusear. E isso é importante. Poxa, muito legal isso, É. né, de levar essa consciência, né, e é uma forma mesmo de educar o professor também, quem convive, porque as pessoas que convivem com a criança com linfedema, elas precisam saber também entender ali as limitações que elas têm, as dificuldades, Uhum. né, para poder apoiar, né? Quem poderia falar muito sobre isso é a Fernanda, né, que tem Sim, a filhinha Alicia, e, e ela enfrenta algumas dificuldades também de comunicação com a escola, ela me relata muitas vezes isso, mas a professora não compreende que a criança não pode fazer determinada coisa, ou até pode, mas ela se sente cansada, ou às vezes não pode deixar machucar quando deixa com outras pessoas, e as pessoas não têm o mesmo cuidado, né, da pessoa, da mãe que está ali, que sabe que não pode deixar machucar o pezinho, é bem complicado. Então, levar esse conhecimento, ele é realmente é. importante para É quem tão, está im- junto com a criança. é tão importante que nós tivemos e temos um associado, que agora já está um bocadinho mais crescido, e ele estava com dificuldades na escola, justamente porque estava bandado, não é? E para ele era difícil às vezes subir as escadas e era inclusivamente alvo de alguns comentários por parte dos colegas. Ai, Então o que nós meu fizemos Deus. foi levarmos um médico à escola e o médico, claro que era um médico a sério, mas que brincava, que tinha um narizinho de palhaço, etc. E que explicou às crianças o que é que era linfedema. Levámos as ligaduras, não é? E então nessa sessão as crianças também se mandaram, também se quiseram meter as ligaduras, o enfaixamento, não é? Fizeram o enfaixamento das pernas e andaram enfaixadas. A postura dos colegas em relação a essa criança passou a ser completamente diferente e a criança também ficou completamente diferente. E toda a gente quis perceber o que era linfedema e toda a gente levou para casa uma palavra nova, a palavra Isso linfedema, para aí. explicarem também aos pais o que era linfedema. Excelente
dinâmica, né? Você É, se colocar no lugar do outro, né? Tentar se colocar no lugar do outro. Isso é, é uma verdadeira campanha, né? Contra o pois, capacitismo, né? Que é esse preconceito é, que existe com relação a pessoas que são diferentes, né? é, E o linfedema é o que a gente estava falando até mais anteriormente, né? Da complexidade do linfedema. Ele é uma doença deficiência, ao mesmo tempo, é uma doença, ao mesmo tempo deficiência extremamente complexa, né? Então, você explicar o que é um linfedema é quase que uma doença quase etérea, né? O é. sistema linfático ele é misterioso ainda, né? Mesmo para a medicina, não se sabe muito sobre E, sobre o sistema linfático, né? Ainda tem muita coisa a ser estudada, descoberta, desvendada sobre o sistema linfático. e há também uma coisa que eu acho que é muito importante nós cada vez mais tomarmos a consciência, que há doenças que também afetam o sistema linfático, não é? E que fazem linfedema, não é? Às vezes não é só o sistema Exatamente. linfático que está, por exemplo, há doenças vasculares que, sei lá, mesmo do sistema circulatório, por exemplo, que podem provocar linfedema. Portanto, e há outras doenças que podem, por exemplo, estava-me a lembrar do KIF11, por exemplo, que é uma má formação genética que pode provocar linfedema, não é? Sim, Ou sim. seja, quando nós falamos de linfedema primário, quase que me atrevo a dizer que estamos a falar de uma doença de chapéu, porque se nós repararmos, por baixo desse chapelinho há muitos tipos de linfedema e é Isso importante que aí. nós tenhamos. Portanto, por isso é que a importância de nós estarmos também muito, muito ligados a esta consciência cada vez maior da necessidade da genética estar aqui envolvida, para poder catalogar que tipo de linfedema primário eu tenho, não é? É muito, muito importante. Sim. É, Me fez lembrar até uma frase do Dr. Anderson, que ele diz que o linfedema primário não é um linfedema primário, são vários linfedemas primários, Podes crer. né? Que existem aí várias síndromes é, que levam ao linfedema, É enfim, é verdade? realmente o que você falou, são vários linfedemas primários, né? Pois. E se você for observar, muitos ali são as doenças raras, né? São condições Sim, raras sempre, são. sempre condições Sim, raras. é E verdade. o linfedema primário, ele foi, assim, muito negligenciado, né? Eu acho até que o que trouxe a gente a se encontrar na internet é justamente esse sentimento de não ser visto, né? De não ser... poxa, nada... os estudos são pouquíssimos estudos voltados para o linfedema primário. A gente vê muito pelo linfedema secundário, porque é algo esperado ali no tratamento do pós-câncer, então já se fica em alerta, olha, pode surgir um linfedema. E o primário não. O primário, você Mas é, quando você há- vai recebe o diagnóstico, você já sofreu muito, e quando ele aparece, às vezes ele vem devagar, você não percebe, você só vai perceber que aquilo eram sinais do linfedema quando você começa a lembrar, gente, olha, aquela vez que eu ficava inchada assim, e aquilo você foi ficando por anos naquele estágio, né? é Até verdade. que, de repente, o corpo não aguentou mais, e aí veio aquele inchaço. Manuela, como tem sido as cirurgias de linfedema em Portugal? É, Em Portugal tem médicos, né, equipes que fazem cirurgias de transplante de linfonodo, anastomose e a linfossucção para Não, linfedema? sim, mas antes disso eu só gostaria de dizer o seguinte: também quando falamos de linfedema secundário, normalmente nós associamos o linfedema secundário ao cancro. Mas o linfedema secundário não é só por causa do cancro. Sim, O linfedema secundário basta ter algum fator externo que o provoca um linfedema. Por exemplo, uma picada de uma abelha, por exemplo, um entorse. É evidente que se isso provoca o linfedema é porque o teu sistema linfático já não está bom. Mas não podemos aliar único e exclusivamente o linfedema secundário à questão do cancro. Respondendo agora à tua pergunta, pronto, as cirurgias estão a começar, mas voltamos à mesma. Cada caso é um caso e nem sempre o teu caso pode ser ou não orientado para a cirurgia. Pronto. E a cirurgia também não é milagrosa. O facto de tu ires para a cirurgia não significa que
fiques livre da contenção e de todos os cuidados que tens que ter com a tua pele e com as coisas. Vais para a cirurgia, mas tens que manter um certo regime, tens que manter uma certa fisioterapia. O autocuidado é muito importante, e não vai deixar de ser depois de uma cirurgia. E se estamos a falar de uma cirurgia nos membros superiores, ela não é de certeza igual em termos de resultados aos dos membros inferiores. Nós temos o fenómeno da gravidade, não é? Portanto, a linfa não, como sabes, é um sistema aberto e as coisas às vezes podem não funcionar bem. Portanto, eu pessoalmente acho que ainda há um caminho a percorrer. Estou muito feliz porque já há algumas portas abertas, mas ainda há muito para percorrer nesta área. Entendo. Então, você já tem essas possibilidades, mas é como você disse. Está Cada começando caso, também. Começando e começando. depende de cada caso. Realmente. Aqui é a mesma coisa. Aliás, aqui eu vejo que surgindo muitas. O assunto agora é cirurgia. Todo mundo quer o milagre, porque Não, as pessoas acreditam que cirurgia é sinônimo de milagre, né? E não é. A não. gente sabe que não é. Não vai deixar de ter que usar compressão, não vai deixar. Pode haver uma melhora ali na resposta. Muita gente tem muita infecção, né? E escuto relatos de pessoas que fizeram cirurgias e que melhoraram essa questão das infecções, mas definitivamente não é uma solução milagrosa, não é cura. E aí tem que se ver também o que seria o custo-benefício, né, de passar por um procedimento desse tamanho, né? Porque toda cirurgia tem também seus riscos, tem que ter um bom pós-operatório, né? Que vá também Tem que ter acompanhar um bom depois da cirurgião. cirurgia. Um bom cirurgião é fundamental. Saber exatamente se realmente. Quando nós estamos nas mãos, digamos assim, de um bom técnico, ele também nos avisa: olha, o seu linfedema não é para cirurgia, ou o seu linfedema com a cirurgia vai ter esta evolução prevista. Que às vezes E, mas não há ainda cura e há algumas melhorias que estão muito perto da cura, mas não no linfedema primário. Pronto. estão muito É um perto percurso da ainda. cura. Sim, mas não é do linfedema primário. Ah, Porque uma coisa tá. é. Mas o que seria Diz, desculpa. é, esses estudos que você mencionou, que estão se aproximando até da cura? Não, quando eu digo da cura é que quando tu tens um linfedema e tens uma cirurgia que tenha um resultado bom, no teu caso, aí ficas muito perto da cura, mas tens que cuidar na mesma, como cuidavas antigamente. Os cuidados na área é igual. O teu linfedema vai diminuindo e se calhar não é quando sai do bloco, é ao longo do tempo, não é? Sim, Porque há algum percurso que tem que ser feito, sim. mas não é uma solução imediata e nem, não é uma solução para todas as pessoas. É isso que eu tento conscientizar bastante quando me perguntam sobre cirurgia. Precisa ser muito bem avaliada por um profissional com bastante qualificação, experiência e, e avaliar, né, o custo-benefício dessa decisão. A Eliana está dizendo que ela foi barrada 2 vezes na cirurgia, pois não estava cuidando o suficiente, justamente porque a cirurgia não faz milagre. Exatamente. Ah, isso aí. Porque existe um protocolo, né, Uhum. para você realizar a cirurgia, né? Você tem que, Sim, primeiro que a pessoa tem que ser elegível, ela tem que ter determinadas condições mínimas para que a cirurgia tenha algum resultado. Segundo que para você chegar na cirurgia, pelo menos é o que a gente tem acompanhado e conversado com profissionais que estiveram no encontro internacional de linfologia em Gênova, existe um protocolo, né? A gente até acompanhou aqui um pouquinho pelo Instagram, e aí eu pude ler uma coisa ou outra ali que foi falado lá, e eu me lembro que o Dr. Campisi colocou lá um protocolo, né? Existe um protocolo uhum. para você chegar na cirurgia. Antes de você chegar na cirurgia, você precisa fazer o tratamento conservador, ver o máximo que você consegue de resultado, ver, né? Isso tudo tem que ser avaliado também, Sim, até você chegar nessa decisão da cirurgia. sim. Mas mais uma vez, e desculpa insistir nisso,
sublinhando que eu não sou profissional de saúde, portanto eu sou apenas uma utilizadora de linfedema, uma doente de linfedema. Eu acho que temos que ter algum cuidado, não é? Saber realmente como é que o nosso linfedema vai ou não vai uh, estar nessa cirurgia e, Aham. sobretudo, não pensarmos que a cirurgia nos fará logo aqui algum milagre, porque ainda não existe esse tipo de milagre. E eu, no linfedema primário, nos membros inferiores, pessoalmente, não acho que. Não acho, não iria, não seria um passo que eu daria. Eu pessoalmente. Cada um tem que ter a consciência do que vai fazer, tem que ler, tem que se informar e tem que não ir sobretudo por aquilo que os outros lhe dizem, mas Uhum. sobretudo pelo aquilo que é tecnicamente e evidentemente científico. Caso contrário, a coisa pode correr muito mal. Em vez de melhorar, piora. E Com isso certeza. é um alerta que eu também lanço às pessoas. Eu acho que não devemos dizer às pessoas que elas devem voltar à esquerda ou à direita. Temos que informar as pessoas e elas voltam para o lado que acham que devem voltar. A minha consciência tem que ser: eu informei sobre isto. Se a pessoa voltou Concordo. para a esquerda ou voltou para a direita, aí foi a decisão dela. Eu não tive influência nisso, a não ser lhe dar a base para ela escolher o caminho. É isso aí. Kelinha, Kelinha Belém. Manuela, você já viu algum caso de cirurgia no membro superior por aí? Sim, por aqui e por muitos lados. Mas mais uma vez eu digo que o seu caso, se é que tem um linfedema no membro superior, pode não ser igual a nenhum dos casos que eu vi com sucesso, ou pode também não ser aqueles que eu vi com insucesso. Portanto, o seu caso é único e é o seu médico que tem que a aconselhar a fazer algum caminho. Isso Portanto, aí. sendo que há casos de sucesso e casos de insucesso. Isso. O Arnaldo está perguntando: será que veremos a cura? Ah, keep our fingers crossed. Nunca A devemos perder gente a esperança, não é? não, a gente está sempre acompanhando os estudos, né? Eu vejo que muitos estudos voltados para genética, né? Sim, É, sim. mas eu não sei dizer como anda Sim. nesse ponto. Mas acredito que se houver alguma cura, eu acredito que se ela vai vir de esses estudos voltados para genética. Ou estou E errada, tem, Manuela? sim, sim, sim. Porque inclusivamente nós também temos que pensar nos estudos, não é? E que temos que participar nos estudos, porque os doentes têm que participar de uma forma consciente nos estudos que são feitos, Sim, sim, sim. porque às vezes as pessoas pensam que os cientistas também não podem dar nenhumas soluções se nós também não participarmos com eles, não é? Portanto, temos que lá estar para participar também de uma forma consciente, sem sermos os chamados ratos, não é? Nós não somos isso, porque neste momento já se faz um trabalho de muita seriedade na área da genética e acho que é muito importante nós colaborarmos também sempre que formos solicitados para isso. Portanto, sinceramente, o que eu sinto é que há muitos bons profissionais de saúde. É preciso estarmos atentos onde é que eles estão, porque, como Sim. em tudo, há bons e maus, não é? Mas nós temos que estar atentos onde é que eles estão sobretudo, sabermos que somos uma parte da equipa. Não é esperarmos sentados que a resolução venha, porque se nós não fizermos o nosso autocuidado, se nós não participarmos e tudo mais, a coisa não funciona. É, a gente tem que ser o protagonista, né, do nosso cuidado mesmo. A gente tem que ter essa posição Eu, mesmo de eu- ativa, né? Não esperar que o fisioterapeuta, o médico vão me curar, né? A cura vai vir exatamente, com a sua participação ativa no controle da doença, né? Aqui exato. a Pris está dizendo, principalmente um especialista conhecido no passado, disse que não tenho deficiência, sim doença crônica. Falou que eu precisaria passar pela perícia para comprovar que sou deficiente. Isso aí, você pode assistir depois a nossa live, que eu e o Bruno fizemos, está gravada aqui no Instagram, falando sobre deficiência aqui no Brasil. É,
a gente advoga em prol das pessoas com linfedema. A nossa visão é que o linfedema, assim, ele pode ser considerado uma deficiência. O médico disse que você precisa passar por uma perícia para comprovar que sou deficiente. Na verdade, você teria que ter o laudo, né? Um laudo biopsicossocial. E o médico deveria ser o primeiro a te ajudar a fazer esse laudo, tá? Avaliar conforme os critérios da CIF, de preferência. E se tiver laudo de fisioterapeuta, de ortopedista, de psicólogo, juntar tudo isso, tudo vai fazer prova, vai compor o seu laudo biopsicossocial, que é o que vai te dar esse, digamos, título de pessoa com deficiência, tá? Ele falou essa perícia, que ele pode estar se referindo à perícia do INSS, mas aí é para questões lá do INSS, né? Para uma aposentadoria, para uma coisa assim. Aí sim, se você for algo para o INSS, aí você vai ter que passar por uma perícia para ela avaliar. Mas não é bem do jeito que ele falou, mas também assiste lá a live que a gente gravou, tá aqui no nosso Instagram. Faltam muitos estudos no Brasil, falta muito estudo sobre linfedema, sobre o sistema linfático, sobre o funcionamento. Falta A tudo. gente tem alguns estudos, mas eles são tão escassos. É até difícil, né? Quando você vai falar sobre os tratamentos. É, Porque você estava até dizendo comentando agora mesmo, comentou sobre essas evidências científicas, né? Tem vários procedimentos que as pessoas vão implementando, mas que não tem ali aquela comprovação. Mas também são poucos estudos, tão poucas pesquisas, né, com pessoas com linfedema. São poucas pessoas com linfedema também que estão ali participando desses estudos, né? Sempre que a gente sabe que está acontecendo uma pesquisa, a gente divulga pela associação para que mais pessoas participem, para que aquele estudo fique mais robusto. Isso é muito importante. A gente às vezes participou. é muito difícil. Às vezes é muito difícil. Em Portugal nós fizemos com a Universidade da Podologia, da Cruz Vermelha Portuguesa em Lisboa. Fizemos um estudo também sobre, porque uma das dificuldades das pessoas que têm linfedema nos membros inferiores é o calçado. Nós primeiro não consegue calçado, não é? Eu costumo dizer que eu uso os sapatos da minha avó, que são aqueles sapatinhos de crochê quase, né? Sim, E, é isso mesmo. e portanto, nós tentámos fazer esses estudos, mas às vezes as pessoas, é tal coisa, nós queremos soluções, mas depois as pessoas não vão fazer, não querem participar. E é importante que nós participemos para que as pessoas técnicas que estudaram sobre o assunto nos possam trazer as soluções. Se nós não participarmos nesses estudos, dificilmente elas conseguem trazer soluções, não é? Porque estão a fazer conjunturas em cima de secretária e não pode ser. Nós temos que participar. Também fizemos um sobre o Nordic Walking, o impacto do exercício. O Nordic Walking, não sei, caminhada nórdica, que é aquela caminhar com bastões, que é uma Sim. caminhada que é muito importante e que está comprovado que é muito boa para as pessoas com linfedema. Fizemos também isso com uma universidade da área do desporto e com pessoas da área da saúde, porque realmente é importante nós participarmos e os doentes têm que participar nestes estudos para que haja realmente soluções e para que as coisas fiquem registadas. Outro problema é que nós temos excelentes profissionais de saúde, há muitos bons profissionais de saúde, mas muitos deles não têm tempo para escrever, não é? Porque têm tanta coisa, mas se tu não escreves, também não tens não deixas essa marca daquilo que tu vistes. E é importante. Exatamente. E tens que deixar a Exatamente. marca do que tu viste. Para que tu possas Exatamente. ter ali, olha, há um caso idêntico, então se há um caso idêntico, eu vou tentar perceber qual é a solução para esta pessoa que eu tenho aqui à minha frente. Você falou Portanto, uma coisa muito certa, Manuela, porque o que eu vejo, assim, muitos bons profissionais, mas que o tempo vai passando, as pessoas envelhecem, daqui a pouco o profissional vai embora e o conhecimento vai embora com ele, né? é, Nós tivemos recentemente uma perda terrível, assim, para o mundo da linfologia no Brasil.
A doutora Cleusa, né, ela faleceu, Sim. e ela era uma profissional muito boa, era um dos poucos linfologistas que a gente tem no Brasil. Então, cada profissional desse também que se vai, pra gente é muito dolorido, porque a gente sabe que são profissionais com extrema experiência, né? E principalmente os mais velhos, né? Pessoas que já viram de tudo na frente deles e têm uma experiência muito grande com linfedema. E aí, quando eles se vão, o conhecimento vai junto, né? Justamente pelo que você Exatamente. falou, porque pouca coisa tem ficado registrada. A gente precisa registrar mais. Você tem toda a razão. Exatamente. E há outra coisa que é muito importante. Quando nós vamos por exemplo, a um médico que não tem muitos doentes, não é? Ele pode ser muito, muito bom, mas ele não pode ter a experiência de um médico que tem um centro de referência sobre aquela determinada área, onde lhe passam e onde estão concentrados todos os doentes daquela patologia, estão canalizados para ali. Portanto, a experiência que ele vai ter em relação àquilo que é a nossa doença é completamente diferente daquele médico que, sendo bom, vê um esporadicamente e tenta, através de outros colegas, saber qual é a resposta para aquela patologia. É por isso a importância também dos centros de referência para as doenças, neste caso para as doenças raras. Isso aí. O pessoal está falando também dos preços, né, dos médicos especialistas, que são preços Pois, inacessíveis. Estou vendo aqui nos comentários. Isso é uma coisa pois. que dói muito no meu coração, porque realmente os E na mais. carteira, e na carteira. É, porque você vai, assim, pelo plano de saúde é difícil você encontrar um especialista, né? É muito difícil algum que atenda pelo plano, né? Então, você acaba gastando uma fortuna, tendo que pagar particular por uma consulta, né? E aí você acaba não indo muito no médico, né? Tem uma aqui que Pois, falou que já desistiu do médico, só conta com a fisioterapeuta. Assim, na minha visão, o médico ele é extremamente importante para diagnosticar, fazer o acompanhamento. Mas quem está ali no dia a dia mesmo é o fisioterapeuta. Eu acredito que o acompanhamento com o fisioterapeuta ele é mais do dia a dia, né? Ele é muito necessário, né? E muito do que você vai, porque o linfedema é uma doença que é praticamente, como eu diria assim, uma doença fisioterapêutica, entre aspas, né? Vamos dizer, o fisioterapeuta é o profissional que está ali na lida, né? Ele sabe ali o que funciona, o que não funciona, principalmente se é uma pessoa que você tem já o acompanhamento há mais tempo. Então, o fisioterapeuta realmente é um profissional para você você criar esse vínculo, né? é É verdade. muito importante ter esse vínculo com o fisioterapeuta. O médico você, Mas, o médico você precisa muitas vezes, mas você vai menos, né? Você é vai em umas verdade. situações pontuais, você vai né, no diagnóstico, depois em situações pontuais, Contei uma é, erisipela, contei uma erisipela, erisipela, pronto. é, Agora, erisipela é uma coisa complicada, né? Porque se você não trata direito, ela vem e fica na repetição, né? E isso é muito sério, muito complicado. mas eu acho que falaste aí da questão do fisioterapeuta, que é a nossa metade, ninguém, mas nós temos que ter, para além de sermos parte da equipa, temos que ter o nosso autocuidado também. Nós não podemos estar à espera que o fisioterapeuta nos faça tudo, não é? Nós temos que Com fazer a nossa parte. certeza. Nós temos que Eu, fazer a nossa parte. eu acredito muito nisso, Manuela. Acredito muito que o mais importante, porque o linfedema não tem cura. É uma doença crônica, ela é progressiva. E então, o que você precisa é entender muito bem sobre o linfedema, se informar, estudar, Sim, saber o que é o linfedema, entender como o seu linfedema funciona, porque cada pessoa tem uma manifestação diferente. É, fazer uma leitura, aprender a fazer uma leitura do seu corpo, saber quais são os seus limites e principalmente aprender a autogerir o seu linfedema. A pois, gente aqui exatamente. acredita muito nisso, né? Então, assim, o fisioterapeuta está ali para te dar uma ajuda, mas ele precisa também te ensinar a você ter sua Pois, independência, né? E aí, em alguns momentos exatamente. da sua vida, você vai precisar dele estar ali para, por exemplo, eu quando estive grávida, estava conversando até com uma pessoa que queria saber como foi a gravidez. Eu precisei muito da fisioterapeuta naquela fase, porque eu já não conseguia me enfaixar, não conseguia fazer ali, eu precisava de mais um pouco de drenagem, enfim, o fisioterapeuta naquele momento, estar ali do meu lado de forma intensiva foi muito importante. Sim, Mas no dia a dia, hoje, por exemplo, já não é tão necessário estar ali
todos os dias fazendo uma drenagem, todo dia me enfaixando, não, porque eu já sei me enfaixar, eu já sei me autogerir, né? A gente vai fazendo aquele acompanhamento mais esporádico mesmo. Pois, é isso mesmo, é isso mesmo. E portanto temos mesmo Consegui um que cuidar. laudo, isso, consegui um laudo graças a uma excelente fisioterapeuta aqui no Rio. Pude fazer meu RG como Boa. PCD. Que bom, que maravilha. Esse RG, esse registro geral, né, a carteira de identidade PCD que temos aqui no Rio, ela vai abrir muitas portas para você, para os seus direitos. Que bom que você conseguiu, viu? É. É, a Fernanda está falando aqui sobre Crefito. Alguém viu uma solicitação para participar? Isso, aí estão falando das fisioterapeutas aqui no Rio de Janeiro. Tem uma dúvida, tem uma pergunta aqui na caixa. Linfedema incide igualmente em homens e Claro que mulheres? sim, claro que sim. Pode O acometer sistema qualquer pessoa. linfático, o sistema linfático está em todos nós. Está em todos nós. E há outra coisa que também acho que é importante passar. Nós pensamos que o linfedema é braços e pernas. Não, o linfedema é em todas as partes do corpo. Porque o sistema linfático está em todas as partes do corpo. Ele até pode acontecer nos olhos. A gente não se lembra disso, mas pode. Portanto, há até um trabalho que está publicado, e depois, se eu me lembrar, eu hei-te de passar, sobre o linfedema nos olhos. Portanto, nós às vezes ficamos muito focados na questão das pernas e dos braços, porque é, digamos que o mais comum. É o mais Mas realmente, comum. ele está em toda, o sistema linfático está em toda a parte do corpo, logo nós podemos ter linfedema em qualquer parte do corpo. E há outra coisa que também gostaria de falar de uma forma muito aberta. Há muitas pessoas que têm linfodemas nos órgãos genitais e têm vergonha de dizer isso. Acho que não têm que ter vergonha, acho que têm de ir ao médico, perceber como é que podem tratar e, sobretudo, se necessitarem também um acompanhamento psicológico, porque é perfeitamente normal que isso aconteça. E estamos aqui a falar de homens e estamos aqui a falar de mulheres. Portanto, é importantíssimo que isso seja feito. Portanto, não tenham problemas. O linfedema não é uma coisa muito boa e por vezes no relacionamento que têm com o vosso companheiro ou companheira pode ser uma coisa complexa também, mas se tiverem um acompanhamento certo, isso de certeza que vai ser ultrapassado e sobretudo tem que não ter vergonha de falar sobre estas questões com os profissionais certos, porque eles podem vos orientar. Ah, isso aí. Foi muito bem lembrado isso, Manuela, porque às vezes as pessoas elas ficam com vergonha, né? E não buscam o tratamento, só dificulta tudo, só piora É, é, o avanço da doença. é, Isso acontece, essa vergonha, né, que é fruto do estigma da doença, é, ele acontece nos membros, né? Muita gente se esconde e está ali com linfedema, uma calça mais larga e não procura, aquilo vai agravando. E na região genital, então, imagino que seja ainda mais difícil para as pessoas, né, é, buscarem essa ajuda. é, É, é muito. a gente vê que, assim, eu não sei, eu não saberia. É interessante porque a maioria que está aqui com a gente são mulheres, então dá essa impressão de que o linfedema comete mais as mulheres, mas eu acredito que é mais uma questão de. Porque mulheres elas têm essa tendência a correr atrás, a se cuidar, a participar, né? Eu vejo muito isso. Assim, eu percebo que os homens com linfedema, geralmente eles são discretos, eu acho que se escondem um pouco. Não posso estar errada, mas É a verdade. impressão que eu tenho é isso. A gente conhece muitos meninos com linfedema, É, mas eles são todos muito discretos, eles não. As meninas não, elas fazem Instagram, mostra o dia a dia. A gente tem muito isso, assim, das mulheres. Eu vejo esse comportamento um pouco diferente. Seria uma questão mais de comportamento mesmo, né? sim, Mas eu acho que isso está associado ao estigma da doença. O linfedema é uma doença estigmatizante, né? é. Isso dificulta muito, muito mesmo. Mas é importante que as pessoas realmente falem abertamente com os profissionais de Concordo. saúde e não tenham vergonha, porque acontece aos homens e acontece às mulheres. É como a questão do cancro da mama. As pessoas às vezes pensam que cancro da mama é só para a mulher. Não, o cancro da mama também é para o homem. E também acontece linfedema pós-cancro de mama no homem. Portanto, temos que ter algumas atenções. Com certeza, com certeza. Não pode ter preconceito, porque o preconceito ele só vai atrapalhar tudo. É, Vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Tem muitas coisas aqui, mas acho que nada é pergunta, é conversa. Estão falando sobre remédio. é,
hidratantes. Meu filho tem linfedema, para que não tenha vergonha, diga isso abertamente em todas as suas interações. Boa. Isso aí. Muito bem. É isso, Manuela. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem quanto tempo já de live, Não gente? Eu não sei, sei o aqui são mesmo. 11h30 da noite. 11h37 da noite, Ah, aqui. sim. A gente começou às. Então, já tem 1h30 já, quase, Nós de. gostamos de conversar, Fernanda. Isso aí. E quando é linfedema, gostamos ainda mais. Com certeza, com certeza. Gente, mais alguma dúvida? Eu acho que já está na hora da gente ir encerrando aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar para a Manuela, a hora é agora, porque a gente já vai encerrar. Ótima live, obrigada. Obrigada. Falei demais. Você quer entrar aqui, Fernanda, para conversar um pouquinho? A gente pode. Dor com coxa inchada, o que tomar? Ih, caramba. É melhor ver com o Isso é o médico. médico. É o médico. Vai ao médico. Dor com a coxa inchada. Olha, vai logo ao médico, pode ser uma erisipela, né? A gente sempre suspeita disso. Tem que olhar. Senão a Manuela não vai dormir hoje. Vamos encerrando então, não apareceu mais nenhuma pergunta. Então acho que tá bom da gente encerrar, né? E depois a gente marca Obrigada. mais encontros, que eu acho que as pessoas gostam, né, de participar, de conversar, de escutar. Ok. Foi muito legal conversar com você, Manuela. Muito obrigada pela sua participação, Obrigada. tá bom? E espero que a gente tenha mais momentos como esse, Ok. né? Sento um abraço daqui de Lisboa até aí e tudo de bom para vocês, para cada um de vocês que está aí a trabalhar de uma forma exemplar. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Agora a gente vai descansar também, tá bom? Ok. E é isso, até a próxima. Ó, e Tchau, fiquem tchau. ligados. E, ó, aqui eu vou aproveitar para fazer um pedidozinho para todo mundo. Quem não se associou, vai lá, se associa no nosso site, abralinf.org. Quem não se inscreveu para o curso da doutora Anke, vai lá na nossa página, na nossa bio, faz a inscrição e nós vamos ter o Enalinf também, tá, gente? O Enalinf, as inscrições estão abertas ainda, 6 de abril no Rio de Janeiro, muita coisa boa vai ter lá, muita participação legal, falando, muita explicação sobre vários assuntos relacionados a linfedema. É uma excelente oportunidade de conhecer os produtos também que as marcas vão levar para você pegar na sua mão, para você ver como é uma meia de malha plana, ver aqueles produtos que eles têm. E é isso, gente. Convidando todos vocês a participarem mais ativamente dos nossos trabalhos aqui da Abralinf e também a se associar, tá bom? Obrigada por tudo. Boa noite para todos. Muito boa noite. Um beijinho para todos e obrigada por terem estado aí. Tchau, tchau. Tchau. Agora como eu desligo, gente? Era Ai, meu pai. exatamente o que eu estava a pensar. Como é que eu É só desligo? fechar o xizinho, Fernanda? Obrigada, Fernanda. A Adriana tá aí. Ansiosa pelo Enalinf. Que bom. Vamos lá, vai ser ótimo. Ó, galera, e ajuda a divulgar também, tá? Fernanda, só o xizinho aqui, é isso? Vamos lá, me ajuda técnica. Fecha o xizinho e aí já salva e fica. É isso, então. Vou apertar o xizinho. Tchau. Certeza de encerrar o vídeo? Sim, encerrar o vídeo.